Obrigada por se juntar a mim hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, a verdade é que quanto mais da palavra você conhece e quanto mais dela você aplicar à sua vida, então mais você aproveitará cada dia da sua vida. E hoje, nos próximos 2 dias, vou falar sobre algo que eu acho que é muito importante. Eu vou falar de determinação. Agora, deixe-me dizer em primeiro lugar que nós não podemos fazer nada apenas por vontade própria, sem Deus para nos ajudar. Então, não estamos falando apenas de, ei, apenas seja firme e faça isso sem Deus. Mas nós temos que aplicar a nossa determinação para fazer as coisas que Deus quer que façamos, seja algo que está em Sua palavra, ou seja, algo que Ele coloca em nosso coração. E assim, nesta primeira mensagem de hoje, eu quero falar muito sobre estar determinado a manter uma boa atitude. Eu vi alguns olhos revirando aqui. Isso é bom, precisamos disso. De manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. E isso é um desafio, mas quanto mais maduros somos espiritualmente, mais capazes seremos de fazer isso. Acho que Jesus nunca teve uma atitude ruim, e ele certamente teve muito mais testes e provações do que nós temos. E assim vamos começar falando de José, porque sabe, José foi um homem que começou sendo jogado em poço por seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, acabou indo para a prisão por algo que ele não fez por 13 anos, e mesmo assim ele acabou no palácio, como segundo no comando de todo o Egito. Mas o que aconteceu do poço até o palácio? Todos nós temos um poço de algum tipo. Temos algo acontecendo em nossa vida que nos machuca, alguém nos machuca. Temos decepções, temos perdas, algo que tem a intenção de nos puxar para baixo. Veja, Satanás está destinado ao poço sem fundo, sabe? E quer ter certeza de que vai conseguir levar o maior número possível de pessoas com ele. E então ele não quer que você desfrute sua vida. Ele quer que você viva uma existência de poço. Na verdade, ele gostaria que entrássemos no poço, sabe? O decorássemos e apenas ficássemos lá. E assim, então... Mas quando estudamos a vida de José, a única coisa que eu encontro é com todas as coisas erradas, injustas que aconteceram com ele. E não há registros de que ele tenha reclamado de nada. Ben-Joyce talvez ele tenha reclamado e não há registro disso. Ben-Jó reclamou e há registro, sabe? Veja, Jonas reclamou e há registro também. Então, até Davi reclamou e há registro. Ele disse, eu derramei minhas queixas a Deus. Mas não há registro de que José tenha tido algo além de uma boa atitude. Ele tinha um sonho para sua vida e seus irmãos tinham ciúmes dele. Ele era o caçula deles. Sabe, muitas vezes nas famílias, os irmãos mais velhos têm ciúmes do caçula. Porque o caçula, ele tem uma tendência a ser tratado sempre como um bebê. E, geralmente, então, os filhos mais velhos, os pais não tinham tanto quando os filhos mais velhos nasceram e cresceram, e então, quando o caçula aparece, os pais estão mais estabelecidos financeiramente e são capazes de fazer mais pelo caçula. Então, sempre é isso. Bem, eu tinha que fazer isso, ele não tem que fazer nada. Tive que trabalhar para comprar minhas roupas, mas vocês compram tudo para ele? E isso não é uma questão de amar o filho caçula mais, mas é que hoje você pode fazer mais do que podia antes. Bem, o pai de José esperou muito, muito tempo para tê-lo e ele mostrou favor a ele, mas não significava que não amasse seus outros filhos e deu a ele o que a Bíblia chama de uma túnica de muitas cores. Era uma linda túnica que foi feita para ele. Os irmãos tinham ciúmes da túnica. Posso te dizer que ter ciúmes de alguém nunca fará com que ele não tenha aquilo do qual você tem ciúmes? Tudo que isso faz é te deixar infeliz. E se um dia aprendermos a pensar que bem isso vai me fazer, de que adianta eu me preocupar? De que adianta eu ficar bravo com aquela pessoa e me recusar a perdoá-la?
Todas essas coisas que a gente faz achando que estão machucando a outra pessoa, estão machucando a nós mesmos. E então, eles chegaram ao ponto em que tinham tanto ciúme de José, que o odiavam tanto que eles decidiram que iriam matá-lo. Então, eles os levaram numa viagem, o levaram para o deserto e eles iam matá-lo, mas um dos irmãos falou para que, em vez de matá-lo, apenas o jogassem no poço. E assim o jogaram no poço, e então eles saíram e o deixaram, e foram para casa e contaram ao pai que ele tinha sido morto por um animal selvagem. E, nesse meio tempo, uma caravana de ismaelitas estava chegando, e então um deles disse: vamos ganhar algum dinheiro, vamos vendê-lo para eles. E assim então eles o venderam, e ele foi levado para o Egito, e foi vendido para um homem chamado Potifar, e ele se tornou, então, o escravo na casa de Potifar. E o que é muito interessante sobre a vida de José, e você verá isso, é que onde quer que ele ia, Deus lhe dava favor. E assim ele acabou no comando da casa de Potifar. Agora, ele teve favor demais com a esposa do Potifar, sabe? E ela queria fazer sexo com ele, e ele era um homem santo e continuava dizendo não, 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 sabe? É isso que as pessoas santas fazem. Elas dizem não à tentação, não importa o que isso lhes custe, sabe? E então ela finalmente o atacou e ele ainda disse não. Então ela disse a Potifar que ele a havia atacado. E, embora Potifar não quisesse, porque realmente amava José, ele o mandou para a prisão. Então, lá na prisão, ele teve tanto favor com o carcereiro que acabou no comando da prisão. Comandava todos os presos. E eu acho tão incrível que, deixe-me dizer isso, se você puder manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida, Deus lhe dará favor. Sabe, eu amo a afirmação de que eles odiavam José, mas Deus. Veja, você não ama essas duas palavrinhas, mas Deus? Sabe, não importa o que alguém queira fazer com você que seja tão doloroso, se Deus interferir, você será abençoado no meio da confusão. É verdade, sabe, não são os nossos problemas que realmente são nossos problemas. É a nossa atitude em relação aos nossos problemas que é o nosso problema. Ele foi colocado no comando da cadeia, havia um mordomo e um padeiro lá que eram da casa do faraó e foram colocados na prisão por algo que eles fizeram, e eles tiveram um sonho, ambos tiveram um sonho, mas não entenderam os sonhos. Bem, Deus deu a José muita sabedoria, então ele foi capaz de interpretar os sonhos de ambos, e em 3 dias eles foram chamados de volta para a casa do faraó, sabe? E ele tinha sido bom para com eles, certo? E então ele disse: quando vocês voltarem para a casa do faraó, não se esqueçam de mim. Mas eles esqueceram. É doloroso, não é? Quando você foi bom com alguém e eles simplesmente esquecem você. Alguém já teve uma experiência assim? Ou você tem sido muito bom com as pessoas e então você precisa delas? E elas não têm tempo, esquecem tudo sobre você. E então ele permaneceu na prisão, ficou lá no total de 13 anos, então o faraó teve um sonho e ninguém foi capaz de interpretá-lo. E falaram para ele de José, a um homem que é conhecido por ser capaz de interpretar sonhos. E assim José foi chamado e ele deu a interpretação do sonho de Faraó, e ele disse: haverá 7 anos de fartura e depois haverá 7 anos de muita fome. E ele disse que o que deveria ser feito era, durante esses 7 anos de fartura, eles deveriam guardar e guardar e guardar, para que quando os 7 anos de fome chegassem, eles tivessem o que precisassem para alimentar o povo. Bem, o faraó achou que esta era uma boa ideia e ele disse: não há ninguém que tenha a sabedoria que Deus deu a este homem. E o que eu descubro enquanto estudo isso é que, se você mantiver uma boa atitude, e você verá em algumas das outras mensagens, isto realmente faz com que outras pessoas acreditem em Deus. Sabe, nós temos alguns dos mesmos tipos de problemas que outras pessoas no mundo têm, mas elas sempre terão uma atitude ruim, e se você puder ter uma boa atitude,
Elas dirão, bem, como você pode ter uma atitude tão boa quando está perdendo seu emprego? Ou como você pode ter uma atitude tão boa com o que está acontecendo em sua vida? Isto abre as portas para que você testemunhe sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, se alguém estiver com o coração fechado, não adianta muito tentar testemunhar para eles. É por isso que acredito de todo o coração que se nós sairmos no mundo, a nossa primeira missão é apenas deixar a nossa luz brilhar. Apenas sendo um cristão na frente das pessoas, você não precisa tentar pregar, apenas seja um cristão, porque se eles não querem ouvir, você pode compartilhar, pregar, falar, e eles não vão ouvir. Mas quando eles perguntam, como quando meu marido ainda trabalhava na área de engenharia antes de entrar no ministério comigo, todo mundo sabia que ele era cristão e muitas vezes não davam bola para ele. E então, mas quando eles tinham algum tipo de problema, era a ele que eles recorriam. Bem, sabe, Dave, minha esposa me deixou, posso falar com você por alguns minutos? Então, ele se mantinha firme até onde ele acreditava. E às vezes, quando você faz isso, inicialmente você sente que está perdendo. É difícil quando você faz a coisa certa e tem um resultado errado. Mas Deus viu que você fez a coisa certa, e então a sua recompensa virá de Deus. Bem, ele recebeu tanto favor do faraó. Você não ama isso? Favor, favor, favor? Ele recebeu tanto favor do faraó que o faraó lhe deu tanta autoridade e poder que somente o faraó tinha mais poder do que José. E assim, então, do poço ao palácio. Eu não consigo encontrar nenhuma razão para isso, além dele ter realmente tido uma boa atitude, e ele continuou dizendo não à tentação de se comprometer. Então essa é a grande lição desta mensagem de hoje. Mantenha uma boa atitude. Para fazer isso, você terá que orar. E isso é justo, sabe? Quando alguém vem e me machuca, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para me confortar. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Não adianta ligar para os amigos e começar a falar sobre o que fizeram, blá, 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 porque tudo que isso faz é piorar a situação. Peça a Deus que te conforte. A segunda coisa que você faz é pedir a Deus que o ajude a perdoar. Porque quanto mais rápido você perdoar alguém, então mais fácil será fazer isso. Vou repetir. Quanto mais rápido você perdoar alguém, mais fácil será fazer isso. Quanto mais você esperar, mais profundamente enraizado, isso fica dentro de você, então mais difícil será abrir mão. Sabe, ontem eu vi um homem, eu estava numa consulta, ele veio até mim e disse, posso falar com você por um minuto? E eu disse, claro. Ele disse, acabei de assistir um programa onde você falou sobre o perdão. Ele disse, eu consegui perdoar alguém que eu realmente odiava. Ele disse, isto realmente me ajudou muito. Eu quero me certificar de dizer não apenas ao nosso adorável público aqui, mas àqueles que assistem pela TV, não guardem ofensas, amarguras e ressentimentos em seu coração em relação a ninguém, porque isto não está machucando a eles. Na verdade, eles podem estar curtindo a vida, se divertindo e não se importam nada se você está chateado. E muitas vezes nem sabem que te machucaram. Às vezes você se depara com alguém que está tendo um dia ruim e que diz ou faz algo com você e nem sabe que fez isso. E você pode acabar ficando magoado e infeliz por semanas a fio. E nós temos que escolher acreditar no melhor. Alguém me disse algo outro dia e eu pensei, bem, que coisa tola de se dizer. Ele disse, eu não me importo com o que fulano fala de você, e ele citou o nome de alguém que eu conheço, sabe? Acho que você é ótima. Bem? O que isso deveria significar para mim? Sabe, ele fez parecer que a pessoa tinha dito algo ruim a meu respeito e era alguém que eu acho que não faria isso. Tenho certeza que ela gosta de mim. E então eu fiquei. E alguém disse, bem, talvez ele estivesse brincando. Bem, mesmo assim, isso meio que me incomodou, mas, sabe, o diabo, ele vai continuar tentando usar isso para te incomodar. Sabe, você toma a decisão de deixar para trás e então, de repente, aquilo meio que volta incomodando você. Mas eu apenas tomei a decisão de acreditar no melhor. A Bíblia diz: o amor sempre acredita no melhor. E eu quero deixar você com esse pouquinho
de sabedoria. Não importa o que aconteça, creia no melhor. Bem, e se eu acreditar no melhor e eles realmente não tiverem boas intenções? Bem, pelo menos você fica feliz? Veja, sabe, isso é tudo sobre fazer alguma coisa por si mesmo. E assim, José acabou em um ótimo lugar, indo do poço para o palácio. E acho que grande parte disso foi por causa da sua atitude. A atitude, dizem, determina a sua altitude. A atitude determina até onde você pode ir na vida. Eu vou te dizer, eu prefiro trabalhar com alguém que não é tão talentoso, mas que tem uma boa atitude, do que alguém que é extremamente talentoso e tem uma atitude ruim. A atitude realmente é importante. Permita-me dar alguns exemplos. Não sinta pena de si mesmo quando estiver tendo problemas. Todo mundo tem problemas na vida. Todo mundo. Você pode falar com seus amigos sobre isso, mas não fique falando. Porque, sabe de uma coisa? As pessoas se cansam de ouvir. E não demora muito, elas vão numa outra direção quando virem você chegando. Porque elas estão cansadas de ouvir você sentir pena de si mesmo o tempo inteiro. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando está tendo problemas, sei disso por experiência e pela palavra de Deus, é ir e ser uma bênção para alguém. Se você quer algo para deixar o diabo louco, isso deixa o diabo louco. Eu me lembro de uma mulher que perdeu seu filho para o câncer. Isso foi quando eu fazia reuniões semanais em St. Louis, e ela ia a uma dessas reuniões semanais e na semana seguinte, agora tinham se passado apenas alguns dias desde que o filho havia falecido, ela estava de volta. Sabe, é importante que nós não nos afastemos de Deus, mas nos voltemos para Ele. E ela tirou um monte de roupas do seu armário para doar para outras pessoas. Ela não apenas ouviu a mensagem, ela aplicou a mensagem em sua vida. Doar é uma coisa poderosa, especialmente quando você não tem vontade de fazê-lo. Quando prefere simplesmente se sentar num canto e sentir pena de si mesmo e ficar bravo com todo mundo. Agora, quem realmente era o inimigo de José não eram seus irmãos. Efésios 6:2 diz, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, os governantes das trevas, contra a iniquidade espiritual nos lugares altos. Então, mesmo que as pessoas sejam responsáveis se elas te maltratarem, ainda é o diabo trabalhando através delas. Porque não são sábias ou inteligentes o bastante para não aceitar as tentações dele. É o inimigo trabalhando através delas. Então, tentar dar o troco realmente não adianta. A coisa certa a se fazer é dar o troco no diabo. E só tem uma maneira de dar o troco no diabo, e é sendo bom para outras pessoas. Romanos 12:21 foi uma escritura salvadora para mim. Nós vencemos o mal com o bem. Depois de ser abusada na minha infância, até, sabe, por muito tempo eu odiei minha mãe e o meu pai, e então, quando percebi que era o diabo trabalhando através deles, eu queria pegá-lo. Mas quando eu descobri que o caminho para vencer o mal era com o bem, agora isso é algo que cada um de nós pode fazer. E é especialmente poderoso se for com seus inimigos. Alguns estão fazendo caretas, você está meio tipo... Mas funciona. E isso não só funciona, como também te deixa feliz. Você perde toda aquela amargura e estranheza que estão na sua vida, sabe? Tem uma história que eu ouvi que acho muito fofa, é sobre um burro que caiu num poço, sabe? E seu dono estava pensando se deveria ou não tirá-lo do poço, ou se deveria deixá-lo lá, porque, sabe, o burro pesava bastante, ia ser um trabalhão tirá-lo do poço. E então ele decidiu, esse burro é velho, eu já fiz muito uso dele e eu vou então ligar para alguns dos meus amigos e vizinhos e vamos cobri-lo com terra e matá-lo. Bem, é isso que o diabo gosta de fazer. Ele joga a gente no poço e depois joga terra o tempo todo. E assim,
Eles estavam jogando terra sobre ele, e então eles notaram algo estranho. Toda vez que ele jogava uma pá de terra sobre ele, ele se sacudia e se colocava em cima dela. E depois que toda a terra foi jogada lá embaixo, ele simplesmente saiu de lá. Veja. Sim, você pode bater palmas se quiser. Mantenha uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Satanás cava um poço para todos nós, mas não significa que temos que viver nele. Uma armadilha, uma mágoa tão profunda que ele espera que você nunca supere isso. Talvez uma decepção, talvez um sonho desfeito, um relacionamento rompido, a perda de algo precioso, um poço de depressão, um poço de falta financeira, um poço de dor. Mas quer saber? É hora de sair do poço. E uma das melhores maneiras de fazer isso é tendo uma boa atitude e percebendo que... E eu falo sério, sabe, com uma atitude amorosa. Todo mundo tem coisas acontecendo em suas vidas. E todo mundo provavelmente está sofrendo de alguma forma. E não importa o quanto você esteja sofrendo, provavelmente há alguém nesta sala que esteja sofrendo mais do que você. Veja, os cristãos mais imaturos, eles falam de todas as suas dores. Você os reconhece de longe, mas os cristãos realmente maduros, eles ainda serão os mesmos e ainda estarão ajudando e sendo bons para você, e você nem vai saber o que está acontecendo na vida deles. Estou no ministério há 45 anos e nunca perdi uma das minhas conferências só porque estava tendo um problema pessoal na minha vida, sabe? Já houve momentos em que preguei, depois fui para a sala dos fundos e chorei. E depois voltei, preguei, voltei para a sala dos fundos e chorei. Mas é muito importante que, quando estamos sofrendo, que mantenhamos nossos compromissos e continuemos. Bem, o que devemos fazer quando estamos sofrendo? O que devo fazer quando estou sofrendo? Sabe o que deve fazer? A mesma coisa que faria se não estivesse sofrendo. Esse é o meu conselho. A Bíblia diz, pelo sangue ele nos tirou do poço e nos deu esperança. Isso está em Zacarias 9:11. Mas ouça Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza da segurança e da prosperidade, vós prisioneiros da esperança. Ainda hoje eu declaro que lhes restituirei o dobro da vossa antiga prosperidade. Temos essas promessas na Bíblia, cerca de 4 escrituras diferentes que prometem que, se mantivermos uma boa atitude, se continuarmos obedecendo a Deus, Ele vai nos dar o dobro do que o inimigo tirou de nós, sabe? A Bíblia fala sobre Jó e ele tinha alguns amigos que não eram amigáveis. Amigos que deveriam lhe estar confortando, mas que o acusavam, sabe? Bem, como deve ser quando você tem um problema e alguém diz, provavelmente você abriu a porta para isso. Se você tivesse fé suficiente, então não estaria acontecendo isso. Veja, esses não são amigos que estão te confortando, são amigos que estão te acusando. E todo mundo tem pessoas assim em suas vidas, bem? Jó tinha pessoas assim também. E Deus lhe disse para orar por eles. E a Bíblia diz no final do livro de Jó que depois que Jó orou por seus amigos, você está orando pelas pessoas que te feriram? Deveria estar. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou o dobro de tudo que ele havia perdido. Eu amo todo esse princípio de o dobro pelos seus problemas. Amém? Lá em Mateus 12, lá diz que quando houver entre vós uma ovelha que caia em um poço, no sábado, o Senhor irá parar e tirá-la de lá. Então, se for apenas um, Jesus está no ramo de tirar pessoas do poço, sabe? Satanás está no ramo de colocá-las lá.
mas Jesus está no ramo de tirá-las de lá. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária e espero que você goste do ensinamento e não apenas que goste, mas que isso faça uma diferença positiva em sua vida. Eu estou falando sobre determinação. Começamos a falar ontem sobre estar determinado a manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre estar determinado a não ficar ansioso e chateado toda vez que você tiver um problema, porque você não pode resolver seus problemas mesmo, somente Deus pode. Então, acredite ou não, está tudo bem se você entregar seu problema a Deus e depois seguir em frente e desfrutar sua vida enquanto Ele o resolve. Acho que vou dizer isso de novo. Porque nós meio que automaticamente pensamos que se temos um problema, temos que ser infelizes o tempo todo enquanto temos o problema. Ou se você tem um filho que não está indo bem na escola, o que quer que seja, você não precisa ser infeliz se você realmente acredita que Deus está trabalhando nisso e que Ele vai resolver. Então, por que não ir em frente e ser feliz? Porque a alegria do Senhor é a sua força. E nós estamos no ramo de deixar o diabo bravo. Ele não gosta se você está feliz. Então, quanto mais feliz você for, mais bravo ele ficará. Há algumas escrituras que usam a palavra determinação, e quando digo determinação, quero repetir o que eu disse ontem. Isso não significa só vontade própria. Nós não podemos fazer nada sem Deus, sabe? Mas significa que o que quer que a palavra nos diga para fazer, ou o que quer que Deus nos peça para fazer, nós precisamos ser determinados. Se nós o faremos, porque o inimigo fará hora extra tentando garantir que não o façamos. E assim Deus quer que tenhamos paz. Jesus disse, em João 14:27, a minha paz eu deixo a vocês, não lhes dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou e deixo a vocês. Por isso não se permitam ficar chateados e perturbados, e parem de se permitir serem medrosos e intimidados. Então, Deus fez a parte dele, eu te dei a paz. Agora, a sua parte é parar de se permitir ficar chateado. Quantos de vocês podem sentir a chateação chegando aqui dentro ou em qualquer outro lugar? Bem, o segredo é parar antes que isso chegue à sua boca. Veja, porque uma vez que chega nela, então você só começa a aumentar aquele seu problema, tipo blá, 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 blá. E aí você tem mais do que se arrepender. 1 Pedro 5:8 e 9 diz, sejam equilibrados, temperados, o que significa disciplinados, sóbrios de espírito, sede vigilantes e cautelosos em todo o tempo. Pois esse teu inimigo, o diabo, vagueia como um leão rugindo, com fome feroz, procurando alguém para se apoderar e devorar. Portanto, resista-o, ficando firmes na fé contra o seu ataque. Enraizados, estabelecidos, imóveis e determinados, sabendo que sofrimentos idênticos são designados aos irmãos em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo. E Paulo disse em Filipenses 3, meu propósito determinado é conhecer a Ele e o poder de sua ressurreição, que me tira desse corpo, me tira de entre os problemas enquanto ainda estou no corpo. Você pode ser elevado acima de seus problemas para um lugar onde Deus está, mesmo tendo problemas. E Paulo disse, eu estou determinado a conhecer a Ele, de tal forma que serei capaz de fazer isso. Veja, parece que algumas pessoas estão sempre ansiosas e chateadas com alguma coisa. Isso pode se tornar um hábito. Você pode criar problemas com coisas que realmente não são problemas. Algumas pessoas chamam isso de tempestade no copo d'água, sabe? E é incrível para mim agora, depois de 45 anos estudando a palavra de Deus, andando com Deus, as coisas com as quais eu não fico mais chateada e que eu teria ficado muito chateada. Lá atrás, quando eu era bem mais imatura, um bebê cristão. E todos passamos por essas etapas. Mas a questão é que se você foi salvo há 50 anos e ainda está nesse primeiro estágio, então existe um problema aí. Deus não fica chateado conosco se nós não alcançamos, mas Ele espera que nós estejamos sempre crescendo, sempre progredindo. Temos que ser capazes de olhar para nossas vidas e ver alguma diferença a cada ano. Há alguma área onde você esteja realmente progredindo.
Devemos aprender a viver a vida mais profunda, em vez de uma vida superficial. Se você pensar em um corpo d'água, se houver uma tempestade, em cima dessa água haverá fúria e ondas, mas se você puder ir fundo, ele ficará parado como se nada acontecesse. E veja, é assim que Deus quer que sejamos, porque na verdade somos um espírito que é profundo. Temos uma alma, uma outra parte, e vivemos em um corpo. Então, é a nossa alma que fica chateada, a nossa mente, vontade e emoções. E um dos motivos pelo qual ficamos chateados é baseado em como pensamos sobre uma situação. Você realmente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito? Veja, eu realmente acredito nisso porque eu tenho experiência suficiente com Deus agora. Eu vi isso acontecer várias e várias vezes. E também aprendi a dizer: isso não vai durar para sempre. E veja, o inimigo, ele fala conosco assim, bem, eu não suporto isso. Porque achamos que vai durar para sempre. Mas sabe, você pode fazer qualquer coisa se fizer tudo um dia de cada vez. Eu quero ter certeza de que o nosso público entenda isso. O que quer que você esteja passando, se viver um dia de cada vez, Deus me dê a força que preciso para hoje. E não deixe o diabo te dizer que isso vai durar para sempre, porque pense em todas as outras coisas que achou que durariam para sempre e que Deus resolveu e você não as tem mais. Sabe, temos 4 filhos adultos e eu olho para trás para as coisas que me deixavam chateada e como eu me preocupava com cada um deles e pensava, esse garoto nunca será capaz de sair de casa e cuidar de si mesmo. Ele vai ficar morando aqui para sempre, sabe? E eles não conseguiam emprego, não podiam fazer nada. E todos acabaram muito bem. Nossos 2 meninos comandam as operações do dia a dia no ministério e nos preocupamos com todas essas coisas e ficamos chateados. E o que devemos fazer é ORAR. Quem aqui sabe soletrar? Orar. Nossa primeira resposta a cada problema deve ser orar. E quando eu digo orar, não pense nisso como, eu tenho que ir para um determinado lugar, estar numa certa postura e eu tenho que ter tempo para orar por um longo tempo. Não, precisamos aprender que podemos orar sobre qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode orar em voz alta ou pode orar em silêncio, depende de onde está. Então, temos que aprender que o mundo não vai mudar, sabe? Na verdade, ele só vai piorar. E sabe, eu realmente passei muito tempo orando para que Deus mudasse minhas circunstâncias. E ele não mudou. Finalmente descobri que ele quer que eu mude. E não as minhas circunstâncias, ou, sabe, talvez uma circunstância fosse embora, mas outra vinha logo atrás dela. Quantos de vocês tem algo acontecendo em sua vida de forma bastante singular agora? Ok, todos temos, sabe? Eu poderia contar o que me aconteceu nas últimas semanas e eu estou aqui fazendo o que eu deveria estar fazendo e quando temos problemas, não podemos nos retirar e nos isolar e parar de manter nossos compromissos e ficar em casa e sentir pena de nós mesmos. Atividade, a Bíblia diz, esteja alerta e ativo e nós devemos continuar ativamente a fazer o que Deus quer que façamos. Se você se comprometeu a fazer algo, se possível, vá em frente e faça essa coisa. Então, o mundo não vai mudar, então nós temos que mudar. Repita, preciso mudar. Tudo bem. Vamos falar da vida mais profunda. Sabe, há anos e anos e anos atrás, eu amo ler livros de pessoas que eu chamo de os santos antigos e eles passaram por um movimento de Deus chamado Movimento da Vida Mais Profunda. Eles faziam conferências sobre profundidade e, como eu gostaria que fizéssemos isso hoje, as pessoas realmente participassem. Mas, infelizmente, hoje, é muito difícil falar de sofrimento, de sacrifício. Existem coisas que precisamos e não queremos ouvir. A Bíblia diz que se queremos participar da sua glória, temos que participar do seu sofrimento.
Quantos preferem que eu não faça uma série de 5 partes sobre sofrimento? Eu amo essas escrituras em Lucas 5, 1 a 8, e eu as uso com frequência, elas realmente me ensinam muito, sabe? Agora, ocorreu que enquanto o povo pressionava Jesus para ouvir a mensagem de Deus, ele estava parado ao lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, aquele que pertencia a Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da costa. E então ele se sentou e continuou a ensinar a multidão de pessoas do barco. Não sei se você sabe, mas quando você fala através da água, isso amplifica a sua voz. Não existia microfone e por isso ele pediu que se afastassem de onde ele estava. Então, quando ele parou de falar, ele disse a Pedro: "Vá para as águas mais profundas e jogue suas redes para a pesca." Agora ouça o que Pedro disse: "Mestre, nós trabalhamos a noite toda, exaustivamente, e não pegamos nada em nossas redes. Agora, vamos pensar em como estavam se sentindo. Sem dormir, acordados a noite toda, pescando a noite toda, sem pegar nada. Quantos sabem que estão pescando, por assim dizer, na vida? Ou digamos que você tem feito a coisa certa há muito tempo e ainda não teve uma vitória. Fica meio difícil, não é? Você precisa de um refresco, precisa de um pouco de incentivo. A Bíblia diz que Deus nunca permitirá vir sobre nós mais do que podemos suportar. Mas em cada tentação, Ele sempre proverá para nós uma saída. Ele provê. Então, Pedro contou a Jesus como se sentia. Ele disse: "Olha, estamos cansados, exaustos, e aquelas redes não eram fáceis de lavar e de limpar e depois guardar, sabe?" Ele disse: "Nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou jogar as redes novamente." Eu amo isso. Então, o que ele estava dizendo? Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não quero fazê-lo. Isso era a alma dele. Mas porque você me disse para fazer, eu vou fazê-lo. Agora, o que você acha que aconteceria no mundo se todo mundo que se diz cristão começasse a ler o livro, a Bíblia, e fizesse o que ela diz? Uau! Sim? Sabe, e é realmente disso que se trata? Tudo aquilo que a Bíblia diz é para nós. Mesmo as coisas difíceis de fazer, Deus não quer tornar as coisas difíceis para nós. Ele quer nos fazer livres. E você não pode fugir das coisas difíceis. Se fugir, elas vão estar sempre lá, perseguindo você. Qualquer coisa da qual você fugir continuará te perseguindo. Mas então, se você as enfrentar, você as vencerá. Você pode dominar isso? Você não pode se livrar do medo fugindo dele. Tem que enfrentá-lo. Essa é a única maneira de livrar-se dele. E então, eles fizeram o que ele disse, e quando fizeram isso, capturaram um grande número de peixes. E suas redes estavam a ponto de estourar. Quando Jesus diz uma pesca, ele quer dizer uma pesca. Quantos estão prontos para pescar uma série de bênçãos em sua vida? Amém? Eu amo isso. Então eles sinalizaram para seus parceiros nos outros barcos para vir ajudá-los, e eles vieram e eles encheram os outros 2 barcos, de modo que começaram a afundar. E o que eu amo nisso é que, se nós fizermos o que Deus nos diz para fazer, nós não somente teremos mais do que precisamos, como teremos tanto que seremos capazes de abençoar todas as outras pessoas que estão à nossa volta. Eu amo isso. Nós não devemos querer bênção somente para nós, mas devemos querer bênção para as outras pessoas, porque aí vem a verdadeira alegria em sua vida, quando você é capaz de abençoar outras pessoas. Então, quando Simão Pedro viu isso, ele caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Aparta-te de mim, pois eu sou um homem pecador." Precisamos aprender a agir de acordo com o que sabemos, não com o que sentimos ou o que pensamos.
Então, da próxima vez que você ficar chateado, você ficou ansioso antes que isso chegasse à sua boca? E com certeza ficou mais chateado por falar disso horas a fio. E agora você está uma bagunça e tem uma decisão a tomar e está preso na emoção. Bem, tentar tomar essa decisão com base nessas emoções é a coisa mais errada que você pode fazer, porque suas emoções mentirão para você. Bem, o que devo fazer? Vá para algum lugar onde esteja tranquilo. Então respire fundo e tente se acalmar e veja o que está em seu coração. E sabe de uma coisa? Você descobrirá que você crê que Jesus vai te livrar disso. Se você está há muito tempo na palavra, você acredita nisso. No seu espírito você sabe, porque ele enche nosso espírito com muitas coisas boas, mas é por isso que nossa mente tem que ser renovada. A Bíblia diz em Romanos 12 que a menos que renovemos nossa mente de acordo com a palavra, nós nunca realmente experimentaremos o bom plano que Deus tem para nossas vidas. E não é tão interessante que Deus tem um bom plano para as nossas vidas? Mas o nosso pensamento errado pode nos impedir de realmente experimentar esse plano. E eu me lembro de todos os anos em que eu não fazia ideia de que os meus pensamentos ou as minhas palavras faziam alguma diferença na minha vida. Eu não estava sendo ensinada sobre essas coisas na igreja. Eu era ensinada sobre doutrinas, o que é importante, mas precisamos aprender a viver. Precisamos aprender sobre a nossa alma, que é nossa mente, vontade e emoções, e como realmente mantermos essa área calma para que Deus possa realmente fazer as coisas em nossas vidas. Agir com base no que sabemos, não no que pensamos ou sentimos. E você sabe muito mais do que imagina. Você só deixa sua alma tomar conta. É por isso que temos que aprender a viver profundamente. A vida mais profunda se manifesta no fruto da estabilidade. Quanto mais espiritualmente maduros somos, mais estáveis nós seremos. A Bíblia diz: sejam profundamente enraizados no amor. No amor de Jesus. E não apenas dizer Jesus me ama nos dias bons. Não. Quantos de vocês aqui já disseram quando você teve problemas? Bem, Jesus, você não me ama, eu acho que você não me ama, Jesus. Eu dizia isso quando eu era uma jovem cristã. Bem, você não me ama, Jesus, você não me ama. Eu jamais diria isso hoje. Não importa aquilo que me aconteça, sabe por quê? Porque eu sei, não apenas aqui, não é só informação, é revelação. É isso que acontece quando algo se torna revelação para você. Ninguém, nenhum demônio no inferno pode tirar isso de você. E então, ele disse, você precisa estar enraizado profundamente no amor. Então, ninguém poderá tirar isso de você. Efésios 3, 17 e 18. Que Cristo, por meio de sua fé, habite, se acomode e faça sua morada permanente em seus corações. Sabe, eu penso sobre isso às vezes, eu acho. Eu realmente quero pensar sobre isso mais. Deus vive em nós. Quero dizer, ainda que eu diga isso, eu fico... É sério? Nós somos a casa de Deus. Deus vive em nós, somos cheios do Espírito Santo. E a conclusão disso é que você tem o que é preciso. Para enfrentar qualquer situação que venha, você só precisa se lembrar de quem você é em Cristo. Não ouvir as mentiras do diabo. Ah, ele é um mentiroso. E quer que acreditemos em suas mentiras para que sejamos enganados e pensar que Deus não nos ama, que não vai nos defender, sabe? E que isso nunca vai acabar e nada vai dar certo para mim. Minha vida é terrível.
Que Cristo, através de sua fé, habite, acomode, faça morada em seus corações. Tem que ser através da sua fé, porque nem sempre você se sente assim. Que você esteja enraizado profundamente no amor e fundamentado firmemente no amor. Veja, como você pode colocar sua fé em Deus quando você está tendo problemas se não sabe que Ele ama você? E Ele te ama com amor perfeito. E eu vou te dizer algo hoje que precisamos entender. Não importa o quanto você melhore no seu comportamento, Deus nunca vai amar você mais do que Ele ama neste exato momento. Então, por que eu deveria continuar tentando melhorar? É porque você o ama. Você não está tentando comprar o amor de Deus tendo um comportamento melhor? Ele te amou enquanto você ainda estava em pecado e mandou o seu filho para morrer por você. Ele tem um amor perfeito por nós. Não podemos comprar o seu amor com o nosso bom comportamento, mas se você tem alguma coisa em sua vida que precisa mudar, tentar, digamos, paciência, por exemplo, tentar ser paciente, não vai funcionar? Você já se esforçou para mudar e quanto mais tentou, pior ficou? Cara, passei por isso e Paulo também passou, sabe? Ele disse, aquilo que eu quero fazer eu não consigo e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Bem, Paulo, eu me identifico com você. E assim, perto do final do capítulo 7 em Romanos, ele disse, quem me livrará desse corpo de morte? Ele diz, ponto de exclamação. Graças a Deus ele vai, ponto de exclamação. Quem vai nos livrar? Ele vai. Então a coisa a fazer é se apaixonar cada vez mais e mais por Jesus Cristo. E assim, se você vai trabalhar em algo, trabalhe em seu relacionamento com Jesus, diga-lhe 100 vezes ao dia o quanto você o ama. Porque Jesus disse, se me amardes, me obedecereis. Então acredito que o grau de nossa obediência se alinha perfeitamente com o grau de nosso amor a Deus. Quanto mais você o ama, mais você vai querer fazer tudo o que Ele quer que você faça, sabe? E mais você não vai querer desagradar a Ele. Fundamentado no amor para que você tenha poder e seja forte para aprender e junto com todos os santos, o povo de Deus, a experiência desse amor. Sabia que nós realmente devemos experimentar o amor de Deus? E em 1 João 4 diz que nós devemos estar conscientes e cientes do amor de Deus. E esta escritura foi muito transformadora para mim, porque se você prestar atenção, vai perceber Deus te amando. Chamo isso de piscadelas de Deus. Pequenas coisas que Ele faz por você que talvez só tenha significado para você, mas você sabe que é Deus te mostrando que Ele te ama. E eu também descobri e acredito que Deus nos ama através de outras pessoas. Muitas vezes meu marido me diz, eu te amo, você está linda hoje, e eu nem recebo mais isso como se fosse dele, eu recebo como sendo de Deus. Porque Deus quer trabalhar através de nós para edificar, encorajar e incentivar outras pessoas. Você quer um ministério? Seja um encorajador. As pessoas precisam ser encorajadas. É incrível às vezes, sabe, quando eu faço um elogio. Alguém me dizem, olha, eu ganhei o meu dia. É tão incrível quando você tem o poder de melhorar o dia de alguém, fazendo um elogio, sabe? Então comece a observar o amor de Deus em sua vida. E você pode até manter um diário e simplesmente anotar todas as pequenas coisas que Deus faz por você, que realmente, honestamente, nada do que Deus faz é pequeno. Tudo o que Ele faz é grande. Então ele continua dizendo, quem poderá nos separar, Romanos 8:35, do amor de Cristo? Sofrimentos, aflições e tribulações, ou calamidade, angústia, ou perseguição, ou fome, ou miséria, ou perigo, ou espada? Em seguida ele prossegue, mas somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo que nos ama. O que significa ser mais do que vencedor? Eu acho que isso significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema, sabe?
Portanto, você não precisa ter medo de problemas. Me lembro de quando eu recebi os primeiros indícios de problemas, eu pensava, ah, não. Tinha medo dos problemas. Ah, não, de novo não. Mas veja, agora, eu sei. Eu não gosto dele, sabe? Mas eu sei que eu vou ter a vitória. E então, portanto, eu sou mais do que vencedor. Eu nem preciso esperar para ver que eu vou vencer, sabe? E você também não precisa, porque você é mais que vencedor.